tudo bem? Eu me chamo Annelise Malman e faço parte do grupo de palestrantes do Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E hoje estou aqui para juntos refletirmos sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos. Eu vou ler um trecho para a gente poder se aprofundar um pouquinho nessa reflexão. O cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho? Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possui uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Tanto para aqueles que já seguem a doutrina espírita e para aqueles que estão vindo a conhecê-la neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é baseado nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. Então ele foi decodificado pelo médium Allan Kardec, que com o auxílio do médium dos espíritos de luz, ele veio elucidar o que Jesus quis nos dizer em tempos tão distantes, em tempos em que se vivia olho por olho e dente por dente, tempos em que se apedrejavam as pessoas pelos seus pecados cometidos, tempos em que não havia o perdão. Então, nessa época, assim como nos dias de hoje, trazendo para os dias atuais, nos quais existem as leis, a civilidade, ainda temos aquele sentimento de não perdoar os erros alheios. Então, Jesus, já naquela época, queria nos ensinar que nós, antes de julgarmos os nossos semelhantes, antes de apontarmos o dedo, antes de pensarmos em não perdoá-los por uma ofensa, por algo que eles tenham nos feito, que tenha nos magoado ou nos prejudicado, Jesus, quando ele diz que nós temos uma trave no nosso olho, ele quer nos dizer que nós devemos primeiro olhar para dentro de nós mesmos, olharmos para os nossos defeitos, para as nossas mazelas. E entendermos que o perdão, ele é necessário, ele é libertador, ele vai limpar o nosso coração. E isso não são palavras da Annelise, não são palavras dos espíritas, isso são ensinamentos de Jesus Cristo. Ele nos ensinou sobre o perdão. Nós estamos aqui disseminando a palavra do nosso Mestre Jesus, num momento em que o nosso mundo precisa tanto de paz, de perdão, de compaixão, de pessoas misericordiosas. Nós não somos obrigados a perdoar. Jesus vem nos ensinar sobre a importância do perdão. Se a gente não consegue perdoar, não vamos nos cobrar, não vamos nos crucificar por isso. Vamos tentar olhar para este capítulo e para esse ensinamento e entender sobre a importância do perdão nas nossas vidas. Porque assim como nós precisamos do perdão, como nós temos os nossos erros, os nossos defeitos, as nossas vulnerabilidades, os nossos semelhantes, aqueles que erraram conosco, também têm as suas vulnerabilidades, os seus erros, os seus desafios, os seus defeitos. Então todos estamos caminhando juntos para tentarmos evoluirmos, para libertarmos os nossos corações das amarras, do rancor, da mágoa que nos entristece, que nos adoece, que nos distancia das pessoas que amamos, que faz com que a gente entre em guerras mentais, em guerras reais, que nós tornemos os nossos semelhantes, nossos irmãos de caminhada evolutiva, em inimigos. Então,
Tudo parte de dentro de nós. Quanto mais nós olharmos para nós mesmos, nós orarmos, vigiarmos e seguirmos os ensinamentos de Jesus, mais nós vamos nos conectarmos com a nossa essência divina, com o nosso lado bondoso, porque somos bons e somos ruins, somos luz e somos sombra. Dependendo daquilo que nós lemos, daquilo que nós alimentamos a nossa mente, nós vamos alimentar um desses lados, ou o lado luz ou o lado sombra. Por isso que a gente recomenda que o Evangelho segundo o Espiritismo seja uma leitura de cabeceira, para que diariamente possamos estar alimentando a nossa alma, assim como devemos alimentar o nosso corpo físico com alimentos saudáveis, nós devemos alimentar a nossa alma e a nossa mente com leituras, áudios, vídeos que agregam, que nos trazem paz, que nos tornam pessoas melhores. Então, meus irmãos, esse é o recado para o dia de hoje, a reflexão para hoje sobre o perdão. O quanto você tem conseguido praticar o perdão. Perdoar a si mesmo, perdoar os teus irmãos, teus semelhantes. O quanto você tem conseguido lidar com as mágoas, os rancores e tentar praticar a paz interior, a paz nos relacionamentos e vibrarmos no nosso planeta por uma paz maior, uma paz a nível mundial, nos tempos tão difíceis que estamos vivendo. Fica então o convite para que você alimente a sua alma com estes ensinamentos. Não se puna, apenas olhe para você e busque dentro desses ensinamentos exercitar diariamente o perdão. Fica com Deus.